Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje eu tenho a grata satisfação de trazer o meu querido amigo Rafael Silva, professor de matemática concursado da Prefeitura de Santos, professor de matemática concursado da Prefeitura de Cubatão e já esteve aqui, sempre quando ele vem, traz novidades maravilhosas, jovens maravilhosos. E eu quero enfatizar mais uma vez que esse menino trouxe de volta uma instituição democrática para as escolas municipais de Santos, que é exatamente o Grêmio Estudantil, que era uma instituição comuníssima na época da década de 40, década de 30, década de 50, 60 e, de repente, ela desapareceu e hoje, apesar de toda a abertura, toda a democracia, nós já elegemos vários presidentes democráticos e nós não conseguimos restabelecer essa instituição que é uma representatividade importante para os alunos poderem exercer sua cidadania, exercer sua representatividade e treinarem para ser líderes, porque esse país necessita tanto de líderes. Não vamos reeleger ninguém, sim, e vamos eleger quem? Então nós precisamos preparar essas lideranças. E esse meu amigo querido, Rafael Silva, ele trabalha muito tempo com isso e hoje ele vem trazer uma novidade maravilhosa para nós todos que somos fãs da arte, do teatro, da dança, do sapateado, que eu sempre fui apaixonada por sapateado, e para a cidade de Santos, para a região, né? Porque nós estamos numa região metropolitana, então eu acho que todos vão ficar muito beneficiados por essa maravilhosa iniciativa do meu amigo Rafael Silva. Boa tarde, querido, é um prazer enorme estar aqui com você novamente. E que novidade é essa maravilhosa aí que você trouxe para a nossa cidade? Boa tarde, Rosilma, mais uma vez, muito bom estar aqui. A novidade é que a gente agora está inaugurando um centro de artes, né? Eu gosto de chamar de centro de artes, não simplesmente de academia, porque a academia pode confundir um pouco com a parte de musculação, natação, ou então simplesmente dança. E a ideia é fazer uma expansão para todos os ramos artísticos que existem, né? Claro, não dá para a gente começar com todos, mas a gente vai começar assim com aqueles que são mais enfáticos na minha vida, né? Porque eu que estou dirigindo o centro de artes, estou trazendo vários amigos para compor, porque... Você que criou, teve a ideia, tudo, eu sei porque eu acompanhei. Sim. Não adianta a modéstia. Não, a idealização do projeto é minha, claro, mas... E eu gostei muito do nome, Evolução. Evolução. Maravilha. Evolução porque é uma evolução na vida de todos que estão compondo esse time que está começando... Professores e alunos. Professores e alunos, todos evoluindo, porque a meta é não ficar na manutenção, e sim fazer com que nós e os alunos evoluamos dia após dia, aula após aula, curso após curso, momento após momento, porque a nossa vida tem que ir sempre para frente. E diga uma coisa, meu amigo, quais as artes, além das que você cria e apronta, porque você está sempre criando artes, arteiro, mas quais as artes que você pretende compartilhar lá com os seus alunos? Legal. A gente vai iniciar com algumas modalidades que já estão predefinidos, inclusive os professores, tá? Balé clássico, jazz, sapateado americano, dança contemporânea, teatro. Teremos uma aula especial de alongamento para os alunos que querem fazer e que serve também para atletas de competição, como por exemplo o pessoal de luta, que às vezes precisa dar um chute alto. E danças urbanas também teremos. E tem uma que, me desculpem as outras, mas eu tenho um carinho especial por essa turma, que é a turma dos meninos. Eu vou abrir uma turma de dança exclusiva para meninos. Só menino na sala para dançar. Isso é uma inovação. Uma inovação, porque o balé, às vezes aparece um menino, mas às vezes ele fica até constrangido porque é voltado para menino. E existe a aula de balé para homem. Isso existe, eu mesmo já participei de aulas assim. Mas é balé para homem. E às vezes o menino não quer o balé, ele quer uma coisa mais livre. Sim, então sim. Qual foi a saída que a gente encontrou? Faz uma turma de dança para meninos, somente meninos, eles vão aprender técnicas masculinas mistas, então é um livre dentro daquilo que o menino, do que se propõe para o menino a se fazer no palco,
E aí, se o menino se interessar depois em querer refinar essa dança, ele pode migrar para um balé, pode migrar para o jazz, para o sapateado. Ele vai escolher. Aí ele pode optar lá dentro. Mas se o menino quiser iniciar direto no balé, ele pode. Se ele quiser iniciar direto no sapateado, ele pode. Se ele não tiver certeza, ou se ele preferir uma coisa mais masculina mesmo, que muitas vezes até as mães procuram, os pais e as crianças, né? Tem menino que não se sente bem numa sala muito feminina, ele não se identifica com o gênero feminino. Então é interessante a gente proporcionar, assim como existem autoescolas que só trabalham com o público feminino, academias de musculação que só trabalham com o público feminino, por que não ter dentro do Centro de Artes uma turma exclusivamente masculina? Perfeito. Eu não vejo isso como discriminação. Eu vejo isso como segmentação. Sim. Porque as próprias artes, quem faz balé não faz jazz. Já Porque é uma as técnicas segmentação. são diferentes, Exatamente. Né, então eu vou explorar as técnicas masculinas, o professor você e eu, justamente porque eu sou homem. Então a dança domina a técnica da dança masculina. Exato. E a dança para meninos, eu acho que vem muito ao encontro essa coisa do professor ser homem, né? E basicamente, né, nós vamos começar com isso, com essas artes, e teremos reforço da nossa amiga massoterapeuta. Nós já vamos conversar com a Cirlei. Para cuidar do pessoal, para deixar o corpo no lugar, porque o esforço errado pode tirar uma parte do lugar, ela vai lá e põe de volta, ou mesmo o próprio esforço com a técnica correta, às vezes também dá aquela estressada muscular, e ela tem todo o preparo para deixar os nossos alunos e professores e pais e público em geral, todos aí com o corpo em dia. Acertadinhos. Com você certeza. sabe o que você estava falando aí? Eu me lembrei que quando Jean-Claude Van Damme fez muito sucesso nas Sim. telas de cinema, era muito famosa aquela abertura que ele tinha quando ele dava aquele golpe, né? Correto. E aí ficou-se sabendo que ele fazia balé. Fazia balé exatamente para preparar o corpo para a luta, né? E então você vê, às vezes o menino quer fazer o balé até por causa do alongamento, até por conta de ajudar na luta, nos golpes, e às vezes ele não tem ambiente, porque por conta de tudo isso que você acabou de dizer, tem que ser uma técnica própria, aí há aquele preconceito de que balé é coisa de menina, que a gente sabe que não é. Os homens inventaram o balé clássico, né? Não, e outra coisa, você vê, quando a gente assiste aqueles balés da Croácia, maravilhosos, que muita gente pensa que é a Rússia, mas não é, porque quando era a União das Repúblicas Socialistas, a Croácia fazia parte, e aqueles balés super masculinos, vigorosos, eram todas as danças dos croatas, né? Então não tem nada de feminino. Não. Tem a parte da técnica feminina, que é maravilhosa, e tem a técnica dança masculina Com também, certeza. né? E às vezes o menino quer, mas fica aquela história, né, do país latino, vai dançar balé. Então eu acho assim, parabéns por ter aberto essa oportunidade para o menino, né, de poder dançar a dança masculina, né? Sim, claro. E também, se o menino quiser dançar dança feminina, também nada obsta, porque você cria a oportunidade, a escolha. Mas que ele antes tem a não opção havia. de ver que a dança é feminina. Se ele quiser optar, Exato. tudo bem. Mas se ele tiver na aula de balé clássico, a professora, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, ela sabe trabalhar os meninos. Então não é porque a professora é mulher que ela não vai saber trabalhar o homem. Assim como eu vou dar as aulas de sapateado americano, eu sei trabalhar a sapateadora como mulher, apesar de eu ser homem, porque o professor tem que saber trabalhar os dois gêneros. Claro, você né? tem que dominar a técnica. Sim. Vamos falar um pouquinho com a Cirlei. A Cirlei é uma das professoras, faz parte do grupo de professores, né, do Centro de Artes Evolução. E você, Cirlei, é massoterapeuta, é isso? Sou massoterapeuta. Para consertar o pessoal quebrado, é isso? Isso, a gente veio com a ideia do Centro de Artes, é um sonho meu em abrir a clínica, ele tinha um sonho em abrir o Centro de Artes. A gente resolveu mesclar tudo, é meu cliente há mais de 3 anos e assim, a gente começou a reparar que os alunos, pela especificação de certos movimentos, tiram a coluna do lugar, o próprio sapateado, os pés ficam doídos por causa do sapato, ou por horas fazendo aquilo porque tem que fazer para aperfeiçoar. Então, assim, a gente entra com a reflexologia nos pés. Entramos também num legal que enquanto os alunos estão fazendo uma aula, os pais estão fazendo a massagem, estão distraindo a cabeça em partes, entendeu? A gente entrou com isso para o Centro de Artes. E fazendo o quê? Levando para a mãe, para o pai, para os alunos, todos os tipos de massagem, em todos os sentidos, né?
drenagem, modeladora, redutora, para aqueles alunos que a gente tem que já estão com sobrepeso, mas querem dançar e querem perder um pouco, a gente pode entrar com a massagem para isso. Tá dando uma reduzida em vários sentidos e fora o terapeuta vem daí. A terapia que a gente entra um pouco na cabeça, dá uma conversada, ouve um pouco os problemas que estão acontecendo fora. Faz massoterapia na alma também, né? Exatamente. A massagista ela é uma terapeuta assim, que você sabe a vida do cliente de trás para frente, de frente para trás. Então, assim, eu achei super legal, é um sonho meu, juntou com o sonho dele. A gente criou uma aliança muito legal e aí a gente está jogando pro mundo essa aliança. Parabéns, vai dar muito certo. Aliás, eu te mandei um bilhete para ele com um vai bem maiúsculo. Vai dar certo. Vai. Já deu. Já deu. E eu tô aqui com a Cláudia Torres, que eu já conhecia, porque ela é amiga do meu querido Luiz Fernando Almeida. Um beijão pra você, que eu te amo, eu te adoro. Né? Que eu já tinha visto ela lá no seu perfil, atriz de teatro maravilhosa, né? Um nome também bacana, Cláudia Torres é um nome impactante, né? E você também está compartilhando seu conhecimento em teatro, sim, lá no Centro das Artes, é isso, Cláudia? Sim, com muito orgulho, né? O Rafael é meu amigo assim há mais de 20 anos, né? Cravado 20. Ele é bom de contas, é matemática, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Precisamente 20 anos, né? Tudo começou, né, na escola que a gente dava aula antigamente. Eu montava as peças de final de ano e ele falou, vamos juntar? Ele já fazia sapateado, vamos juntar? Né? Eu vou colocar alguma coisa de coreografia. E ficou uma graça. Dali, eu acho que meio que brotou, né? Essa coisa da gente trabalhar junto. E foi passando o tempo, ele fazendo as coisas dele, eu fazendo minhas coisas e tal. E de repente deu certo a gente se encontrar. Ele já vinha falando uns 3 anos pra mim. Eu vou abrir, quero você como minha professora. E eu fico muito honrada, né? Porque a gente tem excelentes profissionais aqui na Baixada. Mas a gente tem muita afinidade. Isso é importante. Então, a ideia é que a gente faça o curso, né? Que a gente faça um curso de formação de ator e também o curso livre. Sim. Né? E, assim, como eu vou estar dentro de um centro de artes, olha só que maravilha. Então, eu tenho vários profissionais que eu posso fazer os meus espetáculos interdisciplinares. Então, ótimo, a gente pode fazer um musical. A ideia é essa, né? Também fazer um musical. E a gente unir, né, outros tipos de arte, né? Enfim, e é o super presente, né? A gente vai estar com concurso de bolsas, né? Dia 28 e 29 de outubro. E vai ser muito bacana, dali vão sair vários alunos, né? Acredito eu, já saíram, né? A gente vai ter bastante alunos. E é isso, é um presente para mim, assim. Muito presente para a cidade. E eu vou fazer uma pergunta aqui para fechar o primeiro bloco, porque nós já vamos voltar já no segundo bloco. Mas antes eu vou colocar a pergunta para o Rafael. Ele vai responder no segundo bloco. Que aí ele pensa um pouquinho no intervalo. Eu quero saber se nessa maravilha aí, porque eu já estou de olho, tem espaço para terceira idade. Sim. A gente volta já já. Voltamos e agora, antes
antes do Rafael responder a minha pergunta do primeiro bloco, nós vamos conversar também com outra professora do Centro de Artes e Evolução, a professora de dança. Mas antes disso, Rafael, e aí, vai ter espaço para os velhinhos? Olha, eu vou dizer pra você que velhice é uma coisa que tá na cabeça das pessoas mais do que... Mais ou menos. Não, eu acho assim... Já dói o joelho, já dói né? Eu vou dizer pra você que Mais ou menos. a minha professora de sapateado, ela tinha uma turma de moças que elas tinham mais de 65 anos. E quando a minha professora faltava, como eu já tinha uma certa técnica, ela me colocava pra substituir, porque eu já era adulto também, né? Já era professor em escola, então já sabia lidar com turma de alunos. E era um prazer trabalhar com o pessoal dessa idade. Era um prazer porque elas vão, porque elas têm certeza de que elas querem fazer. Eu sou professor de sapateado já. Não precisa apertar, né? Não, por exemplo, fazer bem feito. Esse ano eu tenho, por exemplo, uma aluna, né? Não no Centro de Artes ainda, mas ela tem 51 anos. E ela só falta, assim, quando ela tem algum problema muito urgente, porque de qualquer forma ela chega atrasada. Oi, prof, cheguei atrasada, mas estou aqui. Já vai botando sapato, já se alonga, já entra na aula. E eu acho que o Centro de Artes, ele tem que ser para quem busca arte. Então, se a terceira idade busca arte... de sexo, de gênero, sim, de qualquer coisa. É claro que dependendo do tipo físico da pessoa, né, que nem o corpo de um adolescente não é igual ao corpo de uma pessoa de uma terceira idade. São corpos que têm maturidades diferentes. Então, por conta disso, a única coisa que vai acontecer é a separação de turmas. O pessoal que tem um corpo de terceira idade vai fazer, claro, vai aprender toda a técnica, com todo o respeito que merece, com toda a dedicação do professor, assim como o adolescente também. Serão propostas de aula diferentes, mas ambas com todo o tratamento que o aluno merece ter. E uma pessoa da terceira idade que já tenha problemas, por exemplo, de coluna, porque eu sei que quanto mais sedentário ficar, é pior. Exato. Mas também tem que ser exercícios adequados, porque pode agravar. Por exemplo, uma pessoa que tenha já uma hérnia de disco instalada, ou caminhando para uma hérnia de disco, ou enfim, algumas coisas desse tipo. Mas também precisam fazer porque piora, né? Começa Sim. a travar, enfim. Aí, como é que seria esse acompanhamento assim? Então, o acompanhamento é o seguinte, nós temos a Cirlei, que estava aqui no bloco anterior. Sim, sim. Nós temos eu, que também sou formada em Educação Física. E nós temos também um fisioterapeuta que vai fazer o acompanhamento, vai fazer a avaliação física nos alunos, aquela coisa do Antes de começarem as aulas. Aquela coisa do Ótimo. Atestado médico, que é obrigatório para atividade física, ele vai ser expedido lá pelo fisioterapeuta. Ótimo. Quem tiver o seu próprio médico, claro, quer pedir para o médico de rotina, não tem problema nenhum, ele conhece você melhor do que ninguém. Mas o fisioterapeuta vai avaliar para saber o que pode ser feito. O CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, ele autoriza o fisioterapeuta a dar um atestado de capacidade física para atividade. Tá? E se a pessoa tiver alguma limitação, ele também vai orientar. Aí o fisioterapeuta não vai emitir o certificado e vai solicitar que ele procure o ortopedista. Certo. Que aí o ortopedista vai pedir exames específicos para que a pessoa esteja realmente liberada para fazer a atividade física. E até orientar que tipo de exercício pode fazer. Exato, e a gente como educador físico tem todo o conhecimento para lidar com esse tipo de aluno. Perfeito. Porque às vezes o aluno ele não pode fazer a mesma coisa que todos fazem por enquanto. E ele tem que passar por uma adaptação. E a gente tem que saber trabalhar com esse aluno em sala de aula. E ele vai entrar na evolução, ele vai poder evoluir. Isso, e apesar de você ter falado que eu sou formada em matemática, eu fiz questão de ir para a faculdade de educação física para eu poder entender melhor e poder olhar para esse aluno com um olhar de corpo, não com um olhar de cálculos, porque lá é arte. Exatamente, né? Perfeito. E você, como bom perfeccionista que é que eu sei, né? Sendo formado, porque eu acho que deve ser bastante difícil você ser professor em uma academia e mexer com o corpo e com as artes sem ter uma mínima noção de fisiologia do corpo, né? Complicado. É importante. A minha querida professora de dança, a Naíma, é isso? Acertei o nome? Acertou, Naíma. Porque Naíma e Rosilma que tá difícil. Porque é tão difícil acertar nosso nome. Nosso nome é simples, mas é diferente, então as pessoas apanham um pouco. Mas eu acertei, Naíma. Naíma, você é professora do Centro de Artes e Evolução. O que você ensina lá, Naíma? Então, lá eu vou trabalhar com as modalidades de balé clássico,
de jazz e de dança contemporânea. E eu tenho já a formação, eu dou aula já há bastante tempo. E o diferencial que a gente tem lá, a gente trabalhar com seriedade, né? Eu e o Rafael, a gente conversa bastante sobre essa proposta, porque aqui na Baixada Santista a gente sabe que existem muitas academias de dança, que existem muitas pessoas com esse tipo de trabalho, mas a gente está querendo mesmo, na seriedade mesmo, formar bailarinos maravilhosos, né? Que as pessoas olhem e falam, nossa, da onde que você veio? Que acontece bastante, que isso é muito importante, de onde a gente vem, como que a gente aprende. E a gente está querendo fazer todo esse trabalho, além da formação técnica, que é o que a gente dá, o Rafael pode explicar melhor, essa formação para depois o bailarino quer se profissionalizar de alguma forma. E aí ele vai ter o conhecimento suficiente para isso. Sim. Ele vai fazer o curso com você lá no Centro de Artes e depois ele pode, depois o Rafael vai explicar mais minuciosamente, ele vai poder se profissionalizar por conta do curso que ele fez lá com você. Sim, passando por todas as etapas, né? Que nem, por exemplo, o balé clássico são 9 anos de dança. Sim, não é ficar uma semana e já querer sair profissional, né? Sim, Com certeza, para o jazz também a gente está dividindo pelo básico, intermediário, avançado. E para o bailarino conseguir chegar no avançado, ele vai ter que passar por todas essas etapas. Está apto para isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E foi um debate que surgiu no Facebook, até por conta de um grande amigo meu, que foi atleta da seleção brasileira de natação e que hoje ele é coach, um cara que eu respeito muito, que aliás vou mandar um beijo para ele, que é o Joel Moraes, e ele gosta muito de pôr no perfil dele desafios, né, questionamentos e tal, para os alunos pensarem, né, ele sempre foi muito mais do que somente um treinador de natação, ele sempre foi um líder e um formador de pessoas, como você bem disse, né, como professor, a gente é muito mais formador ou pelo menos incentivador do que propriamente simplesmente um compartilhador de conhecimento. Mas ele colocou lá o seguinte, deu um debate acalorado e eu olhando para você e você falando que é professora de dança, como que quando a gente olha para uma pessoa que está vendendo uma ideia, que você está vendendo a ideia da professora de dança, e a gente olhando para você, a gente vê que você é uma bailarina, você não precisa falar. Sim. E aí a discussão era essa. Será que uma pessoa obesa consegue vender um programa, um plano de emagrecimento? Será que uma pessoa que não tenha o corpo de bailarina consegue vender um programa de balé? Porque é engraçado como as coisas acontecem diretamente no nosso cérebro sem a gente decidir. Quando eu conversei com você, que eu perguntei para o Rafael, ela é professora de quê? Porque veio a Cláudia, que é professora de teatro, né, no primeiro bloco, né, a Cirlei, que é a massoterapeuta, né, e aí, do segundo bloco, nós vamos trazer a professora de dança, que eu olhei para você e eu vi que você era uma professora de dança. Não precisou você falar nada, né? E a discussão justamente no grupo era essa. Como é que você vai vender a ideia de que você é capaz de emagrecer uma pessoa com conselhos sendo obeso? É uma discussão interessante. Aí teve toda uma discussão, não, mas o obeso é competente. Claro, a gente não está discutindo competência. A gente está discutindo uma coisa que se chama em neurociência, que é o seguinte, é uma programação neurolinguística, é uma programação neuronal. Você não compra produtos, você compra marcas. Porque vai no teu cérebro. Então fica difícil você comprar uma ideia de um obeso que é para emagrecer se ele mesmo não comprou a ideia que ele está vendendo. Nada contra os obesos, ele pode vender qualquer outra coisa. Mas uma dieta para emagrecer, o que você acha disso? Vou jogar para você, Naíma. Eu concordo bastante, né? Porque afinal de contas, é aquilo que você falou. Como é que a gente vai mostrar, passar uma coisa que não serve nem pra gente? Não é verdade? Assim, e nas minhas aulas eu costumo dar muito essa questão de disciplina. A dança, esse lado da dança, ela trabalha muito com postura, não só postura corporal, mas postura de se expressar também, né? A gente costuma brincar no balé clássico que as bailarinas são princesas, entendeu? Então elas têm toda uma delicadeza para passar, porém também tem toda uma força. Eu tenho algumas alunas já chegaram para mim e perguntam para mim, mas professora, eu vou ficar assim?
crianças. É a visão que elas Assim têm. é você. Assim é Então eu. você está vendendo a sua marca, que é você. Sim, Né? sim. E aí você vira no espelho. Então eu estou conversando com você, eu falei, eu acho que eu vou fazer aula no Rafael, que eu quero ficar igual a Naíma. Aham. Você entende? E isso se processa no subconsciente. Eu não decidi ainda nada, mas aquilo, eu estou assim, sendo muito sincera no que passou pela minha cabeça, e aí eu me lembrei da discussão que nós tivemos lá no Face, exatamente por isso, porque a pessoa, ela decide comprar emocionalmente antes dela decidir racionalmente. Verdade. Concordo. É isso, Rafael. E aí você fala lá, como é que é essa história do DRT aí? Como é que é? Certificado nos cursos? Como é que é isso? Explica Deixa pra eu gente. aproveitar então e já falar de duas coisas. Antes de falar do DRT, deixa eu falar uma outra coisa para não esquecer. Nós teremos um concurso de bolsas no dia 28 e 29 agora, que vai ser a comemoração da inauguração. E nesse dia também nós teremos, no dia 28, uma tarde de autógrafos com 2 meninos que foram atores no filme do Danilo Gentili, que está agora em cartaz, Como se tornar o pior aluno da escola. E que eles vão vir aqui dia 28. Vão vir aqui semana que vem, já marcamos, né? E também vai ter um teste para um grupo de dança de rua, que é o Alpha B Hip Hop. Tudo isso vai acontecer no dia 28 e o concurso vai ser 28 e 29. Aí eu solicito que vocês procurem no Facebook o Centro de Artes Evolução, facebook.com/CAEvolucal, que não pode ter a cedilha e nem o tio, né? E com relação ao DRT, nós temos um programa de preparação para o DRT. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, nenhum certificado emitido por nenhuma academia de dança, por melhor que ela seja, tem valor legal. Nenhum. Para Legal isso, que você fala é no perante a lei. sentido de ser profissional. Exato, perante a lei, tá? Eu não estou questionando a capacidade dos bailarinos que saem desses cursos. Saem bailarinos maravilhosos, com nível profissional, mas não são... burocraticamente falando, E o que a lei profissionais. exige? O que a lei exige é que você tenha um registro profissional que é emitido pela Delegacia Regional do Trabalho, DRT, tanto para dança como para teatro. Qualquer E a lei, arte. Isso. E a lei também fala que se não existe o Conselho Regional, como por exemplo medicina, fisioterapia, etc, quem regulamenta a profissão é o sindicato. Então o Sindicato dos Profissionais em Dança do Estado de São Paulo, no nosso caso, ou o Sindicato dos Atores, que é o SATED, eles é que emitem o DRT. Nós não podemos fazer com que o nosso aluno saia do nosso curso com DRT, mas nós podemos ter um curso especial que nós temos, preparatório, para que o aluno vá fazer o DRT, que é dividido em 2 partes. Primeira, análise curricular. Segunda, exame de banca. Nós fazemos o despacho da análise curricular pelo Centro de Artes. E aí, na sequência, sendo aprovado, ele é chamado para ir a São Paulo, mostrar a sua arte e ser aprovado por uma banca do sindicato, que vai dar a ele o número do DRT. E aí ele pode ser registrado com carteira assinada, mas para isso ele tem que passar por todas as etapas que a Naíma já falou. Meus amores, muito obrigada pela presença. Fiquei fascinada pelas suas professoras que estiveram aqui. Sei que tem outros professores. Essa é 15 anos, tá? Outra é 20, essa eu conheço há 15. Porque ela falou 20 É. anos, é 15. Você, como excepcional em tudo que você faz, também Obrigado. é excepcional em escolher profissionais, já deu para perceber, né? E fica aqui o convite, a semana que vem, sábado que vem, nós vamos estar com 2 alunos dele que participaram do filme do Danilo Gentili. E aqui encerramos o programa com pena aqui de encerrar o programa, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem, às 15 horas, onde estarão os alunos do Rafael Silva junto com ele, no dia da inauguração da academia, para falar um pouco dessa participação no filme do Danilo Gentili. E estamos aqui fazendo propaganda do Danilo Gentili? Não, estamos fazendo propaganda dos alunos, são o Rafael Pereira e o Lide, que participaram do filme. E esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, como eu estava falando, segunda-feira às 17h30 e, como vocês sabem, já pomos tudo no YouTube para você rever e assistir quando quiser. Até lá!